tenho sido confrontado com o fato de aquela velha pergunta de imigrante: o que estou fazendo aqui? Mas essa pergunta veio ao meu coração de uma forma diferente. O que estou fazendo aqui? E nós perguntamos por quê? Porque eu sou brasileiro? Porque eu sou de Orem? Porque eu sou das Caldas da Rainha? Porque eu sou de África? Não. Porque eu sou de Lisboa? Tem mais alguém de outra nação, de outro estado? A diferença é que nós somos um povo do céu na terra. Essa que é a grande diferença na nossa vida. E essa pergunta não tem que ser feita porque nós somos imigrantes. Porque Deus nos colocou aqui porque Ele tem um motivo. E eu peço a Ele que nessa manhã vocês possam entender que esse motivo ele tem que ser cumprido na vossa vida. A palavra de Deus diz em Mateus que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E poucos são escolhidos por quê? Porque muitas vezes nós não permanecemos no propósito de Deus. Nós nos deixamos levar pelas situações, pelas circunstâncias do dia a dia que nos afasta da presença de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que com as dificuldades, as adversidades, nós possamos nos fortificar, nos consolidar na presença dEle. E aí a gente poder caminhar junto para o alvo. E qual é o nosso alvo? Nós falamos das duas últimas músicas. Interessante que o nome dele, em português, Jesus. E na língua materna dele é Yeshua. E isso é muito importante, nós temos no nosso coração e na nossa vida. Saber quem Ele é. Essa última canção, essa última adoração dizia o quê? Eu quero conhecer Jesus. Eu trocaria a letra um pouco. Porque nós temos o privilégio de conhecê-lo. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos deles, o nosso joelho dobrado diante dele em espírito e em verdade, nós o conhecemos. É um privilégio. Hoje nós podemos, infelizmente, eu ia tentar evitar falar sobre o que está se passando na Ucrânia e na Rússia, mas é impossível. Eu vou tocar em alguns pontos, eu vou tentar focar no tema que vai ser luz do mundo. Na Rússia, na Ucrânia e em muitos outros países, houve tempos de paz, tempos de glória. A Ucrânia é um dos países maiores produtores de grãos do mundo. É um dos países que alimenta praticamente a Europa em grãos. Então não é um país pobre, eles não passam necessidade. Os submarinos, os helicópteros, grande tecnologia, vem da Ucrânia e não da Rússia. Muita gente não sabe disso. Prosperidade. E quando nós temos prosperidade na nossa vida, muitas vezes, qual é o primeiro passo que a gente faz? É esquecer de Deus. É nos afastar da presença de Deus. Por quê? Porque nós temos tudo que necessitamos. E quando nós temos barriga cheia, nós temos todas as condições, para que eu preciso de Deus? Não estou dizendo que é o caso de todos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E infelizmente, Deus nos deixa escolhermos. E nem sempre as nossas escolhas são as melhores. As nossas decisões nem sempre são as melhores. Então nós sofremos consequências, nós passamos dificuldades por nossas escolhas. Deus, ele poderia intervir e acabar com a guerra. Mas ele quer que o homem seja consciente e tome as decisões corretas. Por isso está acontecendo aquilo. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos buscar Deus de uma forma que Ele haja. Nós podemos buscar Deus de uma forma que as coisas no mundo mude. Mas isso começa a mudar onde? O primeiro lugar que tem que ser mudado é em nossa casa. O primeiro lugar que tem que ser mudado é na nossa comunidade, é no nosso trabalho. E aí sim nós começamos a preparar o Evangelho para que Deus possa agir. Então quero ler com vocês um livro que é fantástico. A música que eles cantaram, a penúltima, o nome de Deus. Né? Então vou pedir vocês para abrirem em João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos ler bem atentamente, porque eu quero que vocês entendam que apenas não foi uma adoração, e para nós que acreditamos em Deus, não existe coincidências em nossas vidas. Amém? É tudo projeto e propósito de Deus, para que as coisas possam acontecer.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? 6. Pode deixar só o 6 apontado. Amém? Deixa só o 6 apontado. Esse é o segundo ponto. Nós andamos por vários lados na nossa vida. E quero dizer para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos e os com mais experiência de vida. Quando nós falamos da luz e a luz do mundo, quem é a luz do mundo? A luz do mundo hoje somos nós. Jesus, no princípio, foi a luz do mundo. Ele vai iluminar a nossa vida até a eternidade. Mas hoje Ele pede para que nós sejamos essa luz. Mas a luz onde? Nas trevas. E as trevas, muitas vezes, não é a falta dessa claridade. Não é a falta da luz do sol. É dentro do nosso coração. É no nosso íntimo. Porque muitas vezes nós podemos estar repletos de muitas coisas, mas nós nos sentimos vazios. Nós nos sentimos como se à nossa volta houvesse uma escuridão tão grande que não encontramos saída. E eu quero dizer para pessoas que têm todas as condições, porque normalmente nós temos a tendência em dizer dos coitadinhos, dos que sofrem. E quando nós chegamos algumas vezes perto das pessoas que estão sofrendo, e elas nos dão uma palavra de esperança, e você fica, uau, eu vim para ajudar e estou sendo ajudado. Por quê? Porque certamente essa pessoa tem essa presença do Espírito Santo. Ela tem dentro dela a luz do mundo. E você que veio nessa manhã à igreja, você que está na internet e está ouvindo essa pregação, essa palavra é para você. Porque você é a luz, onde quer que você esteja. Hoje nós vemos essa situação grave da Ucrânia. Nós vivemos há 2 anos, em 2020, iniciou-se a pandemia, aonde nós pudemos ser luz e sal nessa terra, onde nós tivemos a oportunidade de fazer diferença, onde as pessoas estavam em pânico porque não podiam sair de casa, porque tinham medo de morrer, e infelizmente, muitos morreram. Muitos passaram fome, muitos perderam o emprego, perderam a saúde, mas o fato da gente ter a presença de Jesus na nossa vida, nós podemos levar alento. Nós somos uma igreja tão abençoada, que o nosso pastor, ele pode hoje chegar em casa, num cantinho especial dele, e dizer assim para Deus, Deus, obrigado, muito obrigado, porque eu não fiz um funeral por causa do Covid. Parece simples, mas em 2 anos, onde milhares de pessoas perderam a vida, no nosso meio Deus tem protegido. Contraímos o Covid, tivemos problemas, tivemos despesas, mas Deus guardou a nossa vida. Deus tem nos protegido. Por quê? Porque a nossa confiança não está nos nossos braços, está em Deus, que é a nossa luz e a luz que nos conduz à eternidade. Isso é muito importante a gente entender. Aí nós perguntamos assim, e quando eu passo por problemas e dificuldade e desentendimento? Quando falta o pão? Nós devemos buscar essa luz aonde? Aqui. E eu perguntava a Deus, nessa manhã, enquanto eu orava, e pedia assim, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu quero esvaziar de mim, eu não quero passar aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho, mas eu quero transmitir a sua vontade. Porque hoje o mundo tem vivido uma incompreensão. O que está acontecendo não é somente lá, mas em todos os lados do mundo. A incompreensão. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não importa se eu vou levar o prejuízo ao meu próximo. Aí nós abrimos mão daquilo que é de Deus para fazer a nossa vontade. Certa vez Davi disse, eu paguei o que eu não tirei. Nós que nos propusemos fazer a vontade de Deus, existem vários pormenores que é a gente pagar por coisa que nós achamos que não merecemos. Somos incompreendidos. Os jovens hoje em dia dizem assim, nós somos muito incompreendidos na nossa atitude. Vocês hoje, jovens,
tem a oportunidade de fazer o que nós não pudemos. Os nossos pais não tinham muitas vezes o que pôr na mesa. Os nossos pais passaram dificuldade para sustentar, para trazer a provisão para casa. Tinham que lutar para dar uma boa educação. E muitas vezes, com esse problema, não tiveram tempo de dar carinho. Hoje é difícil nós encontrarmos um jovem com 10 anos, uma criança no caso, um jovem com 15, com 19 anos que não tem um telemóvel. Um bom telemóvel. E esse jovem diz o quê? Eu não tenho nada. Eu tenho um problema. Aí chega em casa, tem computador, PlayStation, tem todas as coisas, os pais pagam tudo e o jovem tem problema. Tem sim, eu entendo. Sofrem bullying, sofrem brincadeiras que não deveriam ser, mas isso é normal, isso faz parte do mundo. E nós devemos vencer. E nós só vencemos quando nós buscamos a Deus, mesmo na tenra idade. Nós adultos também temos os nossos problemas, porque olhamos para vocês e precisamos de vos apoiar, entender os vossos dilemas, entender os vossos problemas, dos nossos filhos, dos amigos. Essa semana aconteceu 2 coisas interessantes. Eu estava levando meu filho à escola de condução e havia um jovem, cerca de 17, 18 anos, a cercar a namoradinha na rua, a pressioná-la, né? A fazer. E eu dizia, então, mas você está a fazer isso com ela por quê? E a GNR, a polícia tinha acabado de passar e não viu. E ele ia ralhar com ela e eu disse, olha, para, porque isso está errado. Eu tenho 2 filhas em casa. E eu, no meu ímpeto, queria tomar uma atitude que não agrada a Deus. Mas o que eu fiz? Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha que impedir que ele fizesse algo de errado com a jovem e tinha que ser exemplo para o meu filho. Então eu estava orando enquanto ele fazia aquilo. E depois eles andaram mais um pouco, porque ele observou que eu estava olhando para eles. E eu olhei para a escola e fui chamar o responsável da escola. Mas havia várias pessoas na rua e ninguém fez nada. Então, chamei um responsável da escola, fiquei de longe de modo com que ele me via. A pessoa foi, tomou as atitudes corretas e cessou o problema. E nós, como luz do mundo, o que nós fazemos quando defrontamos com um problema? Nós agravamos ou pedimos a Deus a sabedoria de como agir? Eu não tinha o direito de fazer nada físico, porque eu não era professor, eu não era um dirigente da escola. Mas como um cidadão do céu na terra, eu não poderia deixar que aquilo acontecesse. A situação ficou resolvida e eu pude ficar em paz. Quando nós temos um problema no nosso dia a dia, qual a melhor forma que você faz? Você toma a sua escolha ou deixa a sua escolha nas mãos de Deus? Então, na nossa vida, nós devemos aprender isso. Que para ser a luz do mundo, nós precisamos de entender e ser conduzidos por Deus. Porque muitas vezes nós temos sido conduzidos por nós mesmos. Temos feito as nossas vontades. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós possamos alcançar todas as bênçãos dEle. Ele quer que a gente possa alcançar a plenitude dEle na nossa vida. Mas para isso, é preciso a dependência dEle. É preciso a gente conhecer a palavra dEle. E nós pensamos assim, para eu conhecer a palavra dEle, eu preciso sofrer tanto? Então eu vou ler para vocês mais um pouquinho. Começamos em João, o versículo 6. Amém? Vamos ler ali. Vamos até o versículo 14. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Que crescem por João, que crescem em Jesus. Muitas vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e eles não dão ouvido. Acham que é algo banal. Acham que é algo que não faz diferença. E o que as pessoas fazem hoje em dia? Se entregam aos vícios, se entregam aos seus deleites, se entregam aos seus prazeres.
e abrem mão de Deus. Parece que não vale a pena. Outro caso, porque nós somos, como cidadãos do mundo, nós vivemos as coisas de Deus no mundo. Eu estava andando com um amigo de outra igreja e fomos consertar, fazer um serviço e caminhando na rua, vi um livro da igreja dele no chão. E ele ficou triste, abaixou, pegou o livro e continuamos andando, né, conversando. E ele falou assim: as pessoas abrem mão da bênção de Deus. Hoje em dia as pessoas não valorizam o propósito de Deus e o objetivo de Deus. Mas um dia, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Porque todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer a obra de Deus nessa terra. Todos nós. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus para não dizer que não foi avisado. Como Deus é cômico, continuamos a nossa caminhada depois do trabalho. Logo em seguida, o que é que eu tenho o prazer de encontrar na rua? Como é que você sabe? Encontrei um dos nossos livros, a Vitamina. Aí ele caiu na gargalhada. Isso é para você não rir de mim, você também tem a sua aí no chão. Aí nós pegamos, rimos, porque o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós temos feito não é em vão. Pode parecer que não, porque mesmo aquela pessoa que jogou o livro dele no chão e jogou a nossa revista no chão, um dia vai lembrar, nem que seja de um versículo, que lá estava escrito. E ali ele pode encontrar salvação. Num dia de um problema seu, uma dificuldade ou uma adversidade grave, que você lembrar assim, um versículo simples. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Se você falar isso para alguém, essa pessoa entender como está acontecendo na guerra, como acontece nos hospitais todos os dias, nos lares, infelizmente, num acidente de carro. Quando você lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você pode encontrar salvação nesse momento. E essa salvação ela pode vir através do quê? Quando nós anunciamos a palavra como João Batista, que ele foi o menor dos profetas, mas diante de Deus, o maior. Por quê? Porque ele teve o prazer e o privilégio de ser a luz do mundo que preparou o caminho para Jesus. E você que está ouvindo essa pregação hoje, eu quero dizer para você, que você hoje pode ser como João Batista. Seja homem, seja mulher, seja criança. Porque vocês estão aqui para quê? Para preparar o caminho da salvação. Amém? Porque Jesus Cristo ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. E você que está aqui nessa manhã também veio para que a salvação possa vir através da sua vida. Porque vocês são preciosos aos olhos de Deus. E se você que conhece a Bíblia, que eu estou dizendo, alguns não conhecem porque não leram. João Batista sofreu. Qual que foi o prêmio de João Batista no fim da vida? Ele teve a cabeça cortada e entregue numa bandeja. Exatamente. E nós muitas vezes sofremos afrontas, sofremos prejuízos, sofremos desrespeito e achamos mal. Mas qual é a nossa recompensa se formos fiéis até o fim de nossas vidas? Nós receberemos a coroa da vida. É isso que Deus tem preparado para a gente. Além da coroa da vida, Ele diz que lá onde Ele tem preparado moradas para nós, há estradas de ouro, diamante. Há coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem a nossa mente consegue imaginar. O que são as afrontas do dia a dia, se nós verdadeiramente crermos nas promessas de Deus? Então, meus queridos, nós temos que entender que nós não fomos tirados da nossa nação para aqui por acaso. Nós não viemos dos planos e dos sonhos de Deus para essa terra por acaso. Nós viemos porque Deus tem um projeto e um propósito para cada um. Mas as nossas atitudes vão determinar o que nós vamos fazer, o que nós vamos receber. Que nós, no fim da nossa vida, quando estivermos diante de Deus,
nós vamos ser julgados consoante as nossas obras, sejam boas ou sejam más, pelas obras da nossa carne. Por isso, todos os dias nós devemos matar e mortificar os nossos desejos. Tu tens vontade de falar algo mal? Não fale. Tu tens vontade de fazer algo mal? Não faça. Porque nós somos representantes diretos do Deus Altíssimo nessa terra. Nós viemos aqui porque Ele tem esse propósito, para que nós sejamos luz na vida dos outros. Pode parecer que é indiferente, mas uma palavra sua hoje no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, tudo isso pode mudar a vida de alguém. Uma foto sua em família pode motivar que um casal se reconcilie. O jovem hoje que diz não ao tabaco, pode ter certeza que está influenciando mais 10 ou 100 que não vá para o vício. Porque hoje em dia o mundo só tem uma proporção: caminhar para o errado, caminhar para o mal. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Vamos continuar lendo só mais um pouquinho? João não era a luz, mas para que testificasse da luz. 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Stop. Gente, nós estamos aqui, eu não sei quantas pessoas, graças a Deus, temos a igreja bem composta, maravilhosa, com aquecimento, com todas as condições. Não é verdade? Por que isso foi preparado? Para que vocês pudessem receber o manjar que vem de Deus. Para que vocês possam ouvir a palavra de Deus e sejam cheios. Se for satisfatório para alguns, amém, pega e distribui o que vocês receberem. Se não for, busquem mais para que também levem e distribuam aos outros. Porque vocês não vieram à igreja só para receber. Eu sei que nessa manhã, ou neste dia, eu quero dizer, porque se alguém depois estiver vendo na internet, eu quero que você lembre que neste dia, que daqui 1 ano, 2 ou 3, que seja presente na sua vida, você possa fazer a diferença. Há pessoas doentes, pessoas com problemas espirituais, que você possa orar por essas pessoas para que elas sarem. Porque ser a luz de Deus no mundo é fazer todos os dias a obra dele. Não é só hoje que é domingo, não é só sexta-feira, não é só no mês de fevereiro, quando temos um mês dedicado à oração, mas é todos os dias. Porque Deus, Ele quer ser presente na nossa vida, através do Espírito Santo, todos os dias. Você sorrir para alguém que te ofende, você tratar bem quem te trata mal, isso é apenas ser cristão. Não é sermos nós, porque a nossa tendência é ser o oposto. Mas ser cristão é fazer o oposto daquilo que o mundo faz. Vamos ler mais um pouquinho? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mais um pouquinho, por favor. Mas todos quantos receberam dele o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo mexeu com muito comigo. Porque essa música dizia, eu quero conhecer Jesus. Quando nós lemos uns capítulos da Bíblia que diz que Jesus é o Filho primogênito de Deus, certo? E esse versículo diz que nós somos feitos o quê? Filhos de Deus, quando nós recebemos Ele no nosso coração e fazemos a vontade dEle. E quando é que nós provamos que fazemos a vontade dEle? Quando as nossas atitudes são diferentes. Quando as nossas atitudes mostram o que nós não falamos. Porque muitas vezes falamos bonito, mas não fazemos nada. Isso não é cristão. Muitas vezes certos crentes são comprovados com uma segunda coisa, que é, você tem fé? Tenho. Então mostra-me as tuas obras. E aí nós ficamos assim. Como disse aquele rapazinho lá da Itália, né? Ele faz assim, ó. E a sua fé? Não tem resposta. Mais vale a gente fazer do que falar.
Hoje eu tenho a oportunidade de falar, mas quando eu descer daqui, eu tenho que praticar o que eu estou falando. Eu sou perfeito? Não sou. Não sou. O pastor fez uma pergunta ontem que era uma pergunta retórica, que era até difícil poder me ajudar. Quando é que nós... Não, quando é que nós temos que ser exemplo, mesmo não sendo exemplo? Isso. Ser exemplo, mesmo quando não somos exemplo. É porque, imagina só, nós estamos numa situação quando somos confrontados e temos que ter uma atitude que nós parecemos errados e temos que ter a atitude que agrada a Cristo. Qual é a nossa escolha? Ser exemplo. É difícil. É difícil. E isso passa por uma coisa que nós podemos encontrar aquele versículo em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz o quê? Eu ouvirei do céu e sararei. Aí vamos dizer assim, a minha vida. Porque somente através do perdão que a gente pede e do perdão que a gente libera, Deus ele muda a nossa vida. Porque é fácil dizer que nós vamos fazer. Sem reconhecer é difícil. E nós precisamos reconhecer as nossas condições para que a gente possa mudar. Quem somos nós como cristãos? Somos filhos do Rei, do Deus Altíssimo. Voltamos a ler os versículos. Criador do céu e da terra. Porque tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada teria sido feito. Nós somos esse povo. Mas além de ser esse povo, qual foi o maior exemplo que Jesus e João deu? Servir. Nós somos servos uns dos outros. Porque Deus tem preparado um banquete para a gente. Essa numa outra ministração que eu peço ao pastor, se um dia tiver a oportunidade, tem que ser para sexta-feira. É uma ministração dura, ele tem que me corrigir, ele tem que me exortar para me ajudar nessa ministração. É uma ministração que já tem um mês, desde que ele ministrou em Fátima. Por que, meus queridos, que eu estou dizendo isso? Nós temos um banquete. Nós temos tudo preparado por Deus. E muitas vezes não valorizamos. Hoje muita gente que recebeu a vitamina E na Rússia, recebeu o livro do meu colega lá e não atentou. Caiu uma bomba na porta de casa. Os outros, em outros países, passou o Covid na porta. E não teve tempo. Não podem fazer mais nada. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a oportunidade. O banquete está preparado. E nós precisamos de cear. Nós precisamos de entender o que é que Deus quer na nossa vida. Eu sei que para alguns isso pode não ser novidade. Mas eu só quero dizer para o reino espiritual que nós temos que entender. Existe uma tão grande nuvem de testemunhas. Anjos e demônios. Eu quero lembrar para você nessa manhã, e falo com toda a calma, com toda a paz do mundo, para o reino espiritual, que eu lembro a vocês que vocês são um povo de Deus. Porque o diabo não quer ouvir que existe um povo escolhido, que existe um povo eleito, e que existe um povo que quer ser exemplo, como Jesus e como João Batista, luz que prepara o caminho para a eternidade. Uma eternidade de paz, de bênção e salvação com Jesus. Amém? Então, para a gente começar a concluir o nosso tempo, versículo 15 e seguintes. Amém? 15. Amém. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça.
Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Amém? Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu quero voltar no versículo 15 e 16. João testificou dele e chamou dizendo, presta atenção, o quanto que o Espírito Santo mexeu comigo nesse trecho. Porque há coisas que, quando você começa a ler a Bíblia, você lê, você passa, mas os nossos olhos não se atentam. João dizia assim, este era aquele que eu dizia. Se nós formos fiel a Deus, o que vai acontecer quando a gente estiver chegando no céu? Meu irmão, vamos estar todos juntos a dizer assim para Jesus, olha pastor, olha Fábio, olha Hilda, este é o Jesus que eu proclamava, este é o Jesus que eu falava, eu vou estar vendo olhos nos olhos. Vocês estão entendendo, gente? E o diabo não quer que vocês entendam isso. O diabo está cegando o entendimento do mundo, que um dia nós vamos estar diante dele e vamos poder dizer, este era o que eu dizia. Você está vendo? Na quarta-feira, tinha um rapaz que estava passando dificuldade, precisando de trabalho, e eu disse assim, eu vou te apresentar uma pessoa e você vai ligar para ele, que em princípio ele vai te arrumar trabalho. E eu fiquei na loja até tarde trabalhando, e essa pessoa apareceu na loja, e quando eu saí, o outro rapaz que eu disse que ia apresentar um ao outro, eu disse essa frase, e hoje de manhã, quando o Espírito Santo tocou, eu falei assim, Deus, eu quero chegar nesse dia e dizer aquilo que eu fiz humanamente. Eu disse assim, esse era o rapaz que eu ia te apresentar, ele está aqui, fala com ele agora, você já não precisa de ligar. E nós temos a oportunidade de um dia chegar diante de Jesus e dizer assim, Bela, você lembra do Jesus que a gente falava? Vamos falar com ele, ele está aqui. Mas não é só em espírito, vai ser em verdade. E hoje, o que as pessoas querem? Querem se deleitar e esquecer que esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, vai ser tão bom. Vai ser tão bom que nós não vamos lembrar das coisas passadas. Que nós possamos, neste dia, sermos como João Batista, luz do mundo, sermos como Jesus, luz do mundo. Eu sei que é o primeiro versículo, é o primeiro capítulo de João 1, no livro da Bíblia. Pedir Rodolfo, se puder chamar o grupo do louvor, e eles puderem novamente entoar esse louvor com uma forma de adoração extremamente forte. Poderoso este nome é. E peço à igreja que possa estar de pé e vocês louvarem a Deus de uma forma como nunca louvaram, na certeza que vocês vão estar diante de Jesus e dizer um para os outros, lembra daquele dia que eu falava de Jesus? É este Jesus, com este nome maravilhoso, este nome excelso, e já não vai ser história, já não vamos falar só mais por Espírito, mas Ele está aqui, e pela misericórdia e pela graça dEle, eu quero um dia poder fazer, não como João Batista, mas como o outro João, que é deitar no colo dEle, sentir o seu perfume e tocar. Porque essa é a liberdade que o Espírito Santo quer que nós possamos ter na vida dele. E essa liberdade, agora eu vou pedir os meninos, podem apagar as luzes. Pode apagar as luzes. Isso, pode apagar, não há problema. Hoje eu estou com o Rodolfo. Quero que vocês tenham a liberdade de estar na presença do Espírito Santo. Porque hoje nós podemos, amanhã nós não sabemos. Mas se a gente partir dessa terra, pelo motivo que seja, nós tenhamos a certeza
e a convicção que estaremos com Ele para sempre. Em nome de Jesus, amém. Poderoso esse nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, poderoso. Nessa manhã, meus irmãos, eu convido que cada um de vocês possam olhar para o vosso interior, esquecer a pessoa que está do seu lado. Se você estiver diante do seu computador, onde quer que você esteja, que você possa estar diante do Espírito Santo de Deus, colocando a sua vida, colocando as suas conquistas, colocando as suas vitórias. E se você acha que você não conquistou nada, se você acha que você não tem nada, eu quero dizer para você nessa manhã que tudo foi conquistado na cruz, tudo foi ganho na cruz, para que você possa ter vitória. E a nossa maior vitória vai ser quando a gente voltar para a nossa casa, e lá iremos ter todo o gozo, toda a glória, em nome de Jesus, meus irmãos. Amém?